Bem, amigos telespectadores da GVDTP Gospel, neste momento, também quem nos fala é sua irmã Cristo Bruno em mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez, nós estamos na quinta parte da temática desta semana. Eu vou confessar pra vocês, gente, ainda falta um bocado aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer um compilado legal aqui. Então vamos lá. A introdução do discurso do Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24, verso 4 ao 5 diz: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Desde o momento da ascensão de Jesus aos céus, centenas de falsos cristos já apareceram. E é verdade, gente. Vocês já sabem aí, né? Quem é ligado na internet aí já sabe que tem sim falsos cristos, gente que diz que é Jesus Cristo, né? E Jesus falou que na mesma luz que subiu ele vai voltar. Então, meu filho, desculpa, mas não acredito nesses cristos aí que diz que isso aí é contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia, meu filho. Não é bíblico. Jesus não vai aparecer agora porque ainda tem coisas para se cumprir, até mesmo da palavra de Deus. Tem muita coisa ainda. Então Jesus não vai voltar agora, porque o dia e a hora ninguém sabe, tá certo? Então, sincero aqui, eu acho que eu tô sendo até meio pluralista em dizer que Jesus não vai vir agora. Mas assim, a palavra de Deus diz que o dia e nem a hora a gente sabe, não tem como a gente saber, porque só Jesus e Deus mesmo que sabem o dia em que ele vai voltar, né? Mas isso não cabe ninguém a estar predizendo, porque o próprio Jesus falou que não convém que o ser humano em geral ele saiba dos tempos e das estações preditas por Deus. Então não cabe ao ser humano dizer qual o dia que Jesus vai voltar. Ele vai voltar quando ele quiser, tá certo, minha gente? Então, continuando aqui, Mateus 24 verso 6, que diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Desde que Jesus predisse isso, já houve pelo menos 12.000 guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Desde que Jesus... olha o tanto de guerra. Depois que Jesus predisse isso, teve pelo menos, no mínimo, no caso, 12.000 guerras. Então foi guerra só. Então, minha gente, não tem como prever. A palavra de Deus é mistério, minha gente. Sua mensagem: vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda, olha aí, ainda não é o fim. É necessário que aconteça esses sinais, mas mesmo assim não vai ser o fim. O próprio Jesus diz na palavra: não é o fim, tá certo? Mesmo que aconteça guerra, fome, peste e tudo mais que a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, ainda não é o fim dos tempos, tá certo? Jesus predisse sinais que antecederiam a tribulação. Mateus 24, capítulo 5 diz assim: porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, centenas de falsos mestres apareceram em cena desde o primeiro século até agora. Mateus capítulo 24, verso 7, o primeiro sinal ou dor de parto, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, uma vez que a visão apresentada por Jesus neste versículo era de amplitude mundial. Poderia ser uma alusão à Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1917, a qual historicamente foi o primeiro conflito de proporções mundiais, iniciada por uma nação contra outra e que acabou por envolver nações do mundo. E haverá fomes, a versão Almeida Revista e Corrigida acrescenta, e pestes, e terremotos em vários lugares, que literalmente significa em vários lugares ao mesmo tempo. Isso ocorreu pela primeira vez depois da Primeira Guerra Mundial, nos idos de 1918 e 1920. A influenza foi provavelmente a peste mais letal do mundo em toda a sua história. Os 4 elementos do primeiro sinal referiam-se à Primeira Guerra Mundial. Mateus capítulo 24, verso 8. Tudo isto é o princípio das dores.
e dores de parto, os sinais da sua vinda. É interessante que depois disso, muitos outros sinais do fim dos tempos começaram a aparecer. Israel recebeu a permissão para retornar à sua terra em 1917, através da Declaração de Balfour, e a Revolução Russa, que resultou no erguimento dessa nação com uma potência mundial, entre outros sinais. Mateus capítulo 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 12 e 13. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, ou seja, entrará no milênio. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu vou parar nesse ponto do texto, tá certo, minha gente? Então, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Aqui termina a quinta parte dessa temática dessa semana. Eu não quero que fique longo demais, eu quero que fique entre 3, 4, 5 minutos. Eu quero que fique nessa parte mesmo, tá certo? Então Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Aqui eu Felipe Paramente, esse é o amado irmão de irmão Bruno, em mais um vídeo aqui do nosso canal. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.